Será que nós estamos próximos de uma grande crise global, de uma grande recessão que pode sim afetar o Brasil? É isso que a gente vai conversar agora. Quero trazer alguns fundamentos, quero trazer alguns indicadores. Eu quero conversar com você também sobre como que a gente pode se proteger. Então vai ser um vídeo longo. Eu convido que você assista até o final, porque isso pode realmente mudar aí o destino da tua saúde financeira, tá? Eu não tô dando indicação nenhuma de investimento. O que eu vou fazer nesse vídeo é mostrar o que eu vou fazer pra mim. Então eu sempre gostei de compartilhar as coisas aqui com vocês no canal. Eu acho que isso é muito importante e eu tô vendo poucas pessoas falarem sobre isso, tá, pessoal? Então, a primeira questão que eu quero trazer pra vocês é essa notícia que saiu hoje na Infomoney, dia 26/8, que fala o seguinte: estrangeiro retirou 21 bilhões da Bolsa Brasileira, apesar de ânimo com reformas, pessoal. Então tá todo mundo falando da reforma da Previdência e tal, só que a gente tá esquecendo de olhar o cenário internacional. Os Estados Unidos estão na maior expansão econômica da história, pessoal. Então desde a crise de 2008 a gente não teve nenhuma recessão. Então, americana, grande, global, enfim, né? Então, é o maior período da história americana de expansão econômica. E nós temos uma teoria chamada ciclos econômicos. Então, se você reparar, é muito simples de entender. Tudo sobe e desce, tudo se expande e se contrai, isso na nossa vida, na economia, em tudo, né? Nada cresce para sempre, você nunca tá feliz sempre, né? Você tem altos e baixos e com a economia não é diferente. Então, nós estamos chegando no fim desse ciclo de expansão. E nós estamos agora prestes a entrar num ciclo de contração, né, de crise, de recessão. Então, é isso que a gente vai conversar agora e saber como que a gente pode se proteger dessa crise aí, que pode ser muito mais feio do que a gente imagina. E ele falou o seguinte aqui, pessoal: enquanto os últimos meses foram muito positivos para o cenário brasileiro, o pânico se instaurou no exterior, com eventos como a guerra comercial, né, Estados Unidos e China, e a crise agora dos nossos queridos hermanos com a Argentina, né? Então essa incerteza política, perceba que todos os países, pessoal, não é só o Brasil que está com essa crise política, essa divisão, é o mundo todo, tá? É o fim de um ciclo, né? Então, eu quero trazer esse indicador do Banco Central Americano, do Fed. Esse gráfico representa aqui a taxa de juros dos títulos americanos de 3 meses e de 30 anos, ou seja, de curto prazo e de longo prazo, tá? A linha azul ali, pessoal, ela representa a taxa de juros dos títulos de 3 meses, e a linha vermelha, ela representa a taxa de juros dos títulos do Tesouro Americano de 30 anos. Por que eu estou trazendo isso? Quando a gente analisa aqui esse gráfico, a gente não entende nada, né? Mas é muito simples de entender, eu vou explicar para vocês aqui. Perceba que tem uma linha cinza, né, na vertical, nesse gráfico. Essa linha cinza representa um período de recessão global, uma grande recessão, uma grande crise na história. Só que se você reparar bem, pessoal, toda vez que tem essa recessão, antes ocorre a inversão da curva de juros. Isso aconteceu ali na crise do subprime em 2008, na crise das .com em 2001, enfim, em outras crises também ocorreu esse fenômeno, então é um indicador de crise. Então, quando ocorre essa inversão da curva de juros, geralmente depois de 300 dias ocorre uma crise, na média, né? É claro que ninguém sabe, pessoal, quando que vai vir essa grande crise, mas a gente precisa estar ciente que ela pode estar mais próxima do que a gente imagina e tomar as medidas assim de precaução, medidas preventivas, para a gente não perder o capital, o nosso suado dinheiro, tá, pessoal? Eu vou trazer aqui também para vocês um gráfico aqui dos Treasuries, né, do Tesouro Americano, agora de 3 meses, né, dos títulos de 3 meses e de 10 anos. A mesma coisa acontece, pessoal. Você vê ali, né, as linhas verticais, né, cinzinhas, demonstrando quando ocorreu a crise, momento, né, um período de crise, e a mesma coisa você repara ali na inversão
da curva de juros, tá, pessoal? E agora, em 2019, ocorreu essa inversão da taxa de juros ali, da curva de juros dos títulos americanos, e isso indica uma recessão. Então já aconteceu, então provavelmente nos próximos 300 dias nós estaremos aí com alguma recessão, alguma bomba estourando, e eu vou comentar sobre isso também. Então vamos que vamos, né, pessoal? Vamos girar aqui, tá? Se você está gostando dessas informações, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que o que eu puder te ajudar também, enfim, para responder perguntas e tal, você pode contar comigo. Tudo bem? Vamos lá. Notícia 9 de agosto. Uber tem prejuízo de 5 bilhões de dólares no segundo trimestre, o maior de sua história. O valor é cerca de 6 vezes maior do que os 878 milhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado. Então, o que isso indica? Indica que grandes empresas, grandes startups, elas estão endividadas. A Uber, a Netflix, que a gente vai conversar daqui a pouco, o WeWorks, Spotify, nunca deram lucro ou deram pouco lucro, estão muito endividadas. Por quê? Porque o juro está muito baixo. Então nós temos um fenômeno, né, do governo, dos bancos centrais, incentivando o crédito barato, né, fornecendo crédito barato para incentivar uma expansão que ela está se esgotando, né? Então acabou que as empresas nem estão dando mais lucro, elas estão sobrevivendo com empréstimos, com endividamento. Então não é uma economia saudável, essas empresas não estão saudáveis. E você já usou talvez, ou conhece pelo menos o Uber, a Netflix, o Spotify. Então são empresas gigantescas, com alto valor na bolsa de valores, né? Que elas não estão dando lucro, elas estão dando prejuízo. E isso é uma anomalia, pessoal, isso é uma anomalia na economia que não deveria estar acontecendo. Se uma empresa dá prejuízo por anos e anos e anos, ela quebra, mas o que está acontecendo não é exatamente isso, e uma hora o preço vem e, né, talvez o preço esteja chegando, talvez esse seja o estopim, o que eu acredito, né, que vai ser o estopim para essa grande crise que eu acredito que está muito próxima, tá? Prejuízo bilionário da Netflix cresce, mas analistas preveem o momento da virada, pessoal. Olha só, Netflix, como eu falei para vocês também, dando prejuízo, o momento da virada deles, né, que eles acreditam que vão começar a parar de ter prejuízo é a partir de 2023. Então aqui nós temos outra notícia também desse ano. Netflix adiciona 8,8 milhões de assinantes, mas vê lucro cair de 66% no quarto trimestre. Mais uma grande empresa que não está dando lucro. E isso pode sim causar uma grande crise, pode ser o estopim para dar um estouro, tá? É claro que a gente tem a atenção dos Estados Unidos e a China, que a gente tem várias questões ocorrendo no mundo, o Japão desacelerando, a América Latina aqui você vê a Venezuela, a Argentina, o próprio Brasil em recessão, seja por questões políticas, por questões de má administração da economia, enfim, os bancos centrais, né, com o keynesianismo, eles sempre manipularam, digamos assim, a economia, criaram bolhas. Então quando você libera muito crédito, muito dinheiro no mercado, você tem uma expansão, mas você tem uma bolha também, né? E você não consegue alimentar, às vezes, essa expansão por muito tempo, você, enfim, tem que controlar essa emissão ali de dinheiro, porque senão você pode desvalorizar a tua moeda. Então, assim, são várias consequências que você tem com a emissão de dinheiro, né? Com esses juros baixos. Tudo é uma reação, uma ação e uma reação, e a crise nada mais é do que a correção de uma anomalia, né? Então quando você sobe demais, provavelmente você vai cair também, e o mercado vai tentar equilibrar esse preço. E geralmente quando o mercado vai equilibrar ali, o Banco Central, os bancos centrais mundiais, eles vêm e intervêm de novo na economia e acabam criando essas anomalias, essas bolhas, né? No Brasil, a gente teve, por exemplo, a bolha ali do crédito para comprar caminhão, né? Então o governo ele liberou crédito barato para as pessoas comprarem caminhões, as pessoas se endividaram, enfim, carros e tal, né? E acabou que gerou uma grande quantidade de caminhoneiros, a economia retraiu,
não foi um crescimento natural do mercado, e aí você tem agora os caminhoneiros ganhando menos e tal, porque tem mais oferta do que demanda, né? Se fosse uma economia saudável, não teria subsídio nenhum. O mercado estaria se regulando automaticamente. Então por isso que a gente tem essas anomalias aqui, tá, pessoal? Agora, olha só a consequência dessa emissão desenfreada de juros, dessa emissão de dinheiro, na verdade, de títulos, de dívida, né? A dívida dos Estados Unidos, pessoal, é de 22 trilhões, 539 bilhões, 407 milhões e alguns quebrados ali de dólares, tá? Provavelmente quando eu for mostrar essa imagem vai estar maior ainda essa dívida americana. Quem paga essa dívida, pessoal, é a população. Somos nós, né? No caso aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, os americanos, os pagadores de impostos, né? Eles que vão ter que pagar imposto, vão ter que trabalhar para pagar essa dívida que os bancos centrais geram com essa emissão de dinheiro, que os bancos fazem empréstimos e tal. Essas anomalias econômicas, esses juros negativos, esses juros baixíssimos, né? Para estimular o crescimento artificialmente da economia. Então essa manipulação dos bancos centrais é que está causando essas bolhas que uma hora estouram, né, pessoal? Nenhuma empresa consegue sobreviver dando prejuízo. Imagina na sua casa, na sua empresa, você sobreviver anos e anos e anos dando prejuízo. Isso não existe, pessoal. Então eu acredito que esse vai ser o estopim para a próxima crise, e ainda a gente tem todas essas questões da guerra comercial, desaceleração no mundo todo, essa coisa política que as pessoas não estão... Sabe, eu sinto que as pessoas não estão satisfeitas com a política atual, então provavelmente a crise está muito próxima, pela questão dos indicadores econômicos mesmo, mas também tem toda a questão social por trás, tá, pessoal? Agora a gente vê aqui um outro indicador e também que já é uma proteção, né? O ouro, pessoal, é um dos ativos que eu vou investir para a proteção do meu dinheiro, para me proteger da desvalorização da moeda, por exemplo, o real, certo? Você vê o dólar subindo, a inflação comendo ali o teu dinheiro, o teu poder de compra, e aí tem maneiras de você se proteger. Existem investimentos, existem aplicações que são reservas de valor, que funcionam para você não perder dinheiro. Você não vai ter lucros, né? Mas ela funciona para você não perder o seu dinheiro, para o seu dinheiro não desvalorizar. Uma delas é o ouro. O ouro, como todo mundo sabe, foi usado já como moeda há muito tempo atrás. O ouro sempre teve um valor intrínseco. Então ele já foi moeda de troca, já foi enfim, lastro, né, para o dólar. Hoje o dólar não tem mais lastro, nem o real tem lastro. Então é o que permite, né, que os bancos centrais emitam títulos, emitam dívida, imprimam dinheiro. Então é essa falta de lastro que causa essas anomalias gigantescas na economia, mas também fazem a economia crescer mais rapidamente com o incentivo, né? E aqui a gente vê, pessoal, o preço do ouro, né? Olha só, em 2008, ali, 2008, a subida que teve, né, ali na do subprime. Depois ele teve uma quedinha, e depois ele deu um boom aqui, porque as pessoas, elas buscaram uma forma de proteger o capital, enfim, das consequências de uma crise, né? Nós brasileiros sabemos as consequências de uma crise, que é instabilidade, é falta de, enfim, emprego, a questão da desvalorização da moeda. Então, todas essas consequências ali, o pessoal pesa e joga pro ouro para preservar ali o capital, para não perder dinheiro, tá? Então, depois da crise, olha o estouro, olha a pernada que o ouro deu, pessoal. É uma coisa gigantesca. Agora a gente vê que nessa última semana, olha a pernada que o ouro deu, pessoal, saindo aqui de 1.272 dólares a onça para 1.528 dólares a onça. Isso foi o que de abril para agosto. Olha só, em um curto período de tempo, uma valorização astronômica. Isso sinaliza também uma crise. Isso sinaliza que os grandes players, que os players estão sentindo uma insegurança no mercado e estão buscando ativos de proteção
do capital. Então é uma coisa para se observar, e o ouro é uma reserva de valor, é um ativo que é importante você ter na carteira para proteger o seu patrimônio. Você não vai ter lucro, você não vai ter rendimentos, mas é importante você ter, porque você vai ter o seu dinheiro de maneira mais líquida, né? Se você tem o seu dinheiro na ação, a ação vai cair o preço da ação, se você vender, você tem prejuízo, se você segurar na carteira, você não pode comprar a ação mais barata, né? Digamos que essa ação está R$100 e com a crise ela vá para 60 ou 40 reais ou 50, enfim, você tem um desconto ali gigantesco, né? Se você não tem o teu dinheiro líquido, você perde essa oportunidade. Por isso que eu não acredito no buy and hold eterno. Eu acredito no buy and hold ali, mas dentro desses ciclos econômicos. Só que as pessoas elas não compreendem esse ciclo econômico e por isso que muita gente perde dinheiro na bolsa e tudo mais, tá? Então, o ouro é uma forma de proteger o seu capital, é mais um indicador também da crise. Você pode comprar o ouro através da bolsa, da B3, mas são contratos de ouro. Eu vou comprar ouro físico, eu vou comprar através da Par Metal, tem a Ouro Minas também, que você pode comprar ouro físico, deixar custodiado com eles, ou pedir para eles mandarem a barrinha de ouro para você. Então é interessante você dar uma estudada, uma analisada e pesar também para comprar, para colocar ouro na sua carteira. Deixa eu achar aqui. Em abril, pessoal, eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre o Bitcoin, tá? Nesse vídeo, deixa eu colocar aqui para mim lembrar aqui exatamente, eu falava sobre a crise. Esse vídeo eu postei aqui nesse canal em 18 de abril de 2019, tá? Eu aqui, pessoal, tava mostrando como comprar o Bitcoin na prática. Deixa eu mostrar aqui a minha carteira de Bitcoin, certo? É aqui que eu guardo os meus Bitcoins, tá? Então assim, pessoal, eu comprei o Bitcoin em abril por R$21 mil. Hoje esse valor tá passando aí de 40 mil. Então eu dobrei meu patrimônio, né? Quem seguiu essa sacada, quem achou que seria uma boa também ir na minha, dobrou o capital. E eu acredito que o Bitcoin vai ser o ouro digital. Ele é considerado já o ouro digital. Você vê ali na Venezuela que tá servindo como uma moeda de troca já. Então você vê em países que a situação financeira não tá legal, que ele tá fazendo o papel que ele foi criado, né? Ele tá exercendo o papel corretamente que ele foi criado, tá, pessoal? Então o Bitcoin aí tem previsões, tem análises técnicas seguindo as ondas de Elliott e tal, que prevêem aí que ele possa chegar aí a $100 mil entre 2020 e 2021. Então seria uma valorização gigantesca. Assim, aí sim no Bitcoin você pode ganhar muito dinheiro, mesmo numa crise, né? Então existem maneiras de você ganhar dinheiro com a crise. Eu vou falar daqui a pouco mais uma maneira para você ganhar dinheiro com a crise. Então, se você está gostando, né, dessas informações, já deixa o like aqui, pessoal. Vamos dar uma força aqui no canal. E o Bitcoin também, pessoal, é uma forma de você fugir do sistema. Então, imagina que as pessoas elas vão parar de acreditar tanto nos bancos centrais, no mercado tradicional, e elas vão buscar uma alternativa para isso. E o Bitcoin está lá exatamente para isso. Ele foi criado em 2009, depois da crise de 2008, justamente por essa questão, tá, pessoal? Então, é legal você posicionar 1%, 5% do seu patrimônio no Bitcoin. Se perder, perdeu pouco, se ganhar, ganhou muito, e é bem legal, tá? O ouro eu tô posicionando 20%, 30%, o resto eu vou deixar no Tesouro Selic, já tem vídeo falando sobre o Tesouro Selic aqui no canal. Por que eu vou deixar no Tesouro Selic? Por que eu vou deixar em ouro? Primeiro, para proteger o patrimônio, segundo, para ter liquidez. Numa crise, pessoal, abrem oportunidades para você comprar ativos muito baratos, como eu falei anteriormente. Então uma ação ela pode desvalorizar aí 50%. Então você vai comprar um ativo que você já queria comprar, só que com 50% de desconto. Só que daí você precisa ter o dinheiro na mão para fazer essa operação, tá? Então se você tiver esse dinheiro num ativo que não tem liquidez, por exemplo, um imóvel ou numa ação, né? Você não vai conseguir aproveitar essa oportunidade que os ciclos econômicos oferecem, tá? Então, ouro, que é muito conservador, os grandes investidores, eles investem em ouro, tanto é que você vê a subida que deu aqui, a paulada que deu no ouro nessas últimas semanas. O Bitcoin
tá? É um ativo novo, a gente não tem o histórico dele, como é que ele vai se comportar, mas eu acredito que ele vai subir muito de valor pela questão que eu falei anteriormente da insegurança política, da insatisfação das pessoas com o sistema tradicional. As pessoas vão buscar alguma coisa alternativa, eu acredito que o Bitcoin vai ser uma alternativa bem interessante. E nós temos os derivativos na bolsa, pessoal, também, que servem como um seguro do carro, tá? Então imagina que é o seguro do seu carro para quem tem ações e tal. É bem interessante, é um investimento arriscado quanto o Bitcoin. Você, como é que eu posso dizer de uma maneira simples, você meio que aposta contra o mercado. Então tem as calls e tem as puts. As calls é se você acredita que o mercado vai subir, as puts se o mercado vai descer. Isso tem uma estratégia chamada de estratégia dos pozinhos, onde você compra puts muito baratas e com um strike, por exemplo, apostando numa queda de 20, 30%. E se essa queda ocorre, se esse strike dá certo, digamos assim, se a ação que estava R$30 vai para 24, né? Digamos que o valor do strike era R$24, você ganha muito dinheiro e você consegue proteger a sua carteira, tá? Então, esses calls, essas puts, essa estratégia, ela serve como um seguro para sua carteira de ações. Então, é interessante também você colocar alguns pozinhos, colocar R$100 em pozinhos ali, vira pozinho, porque se não der o strike, se a ação não cair, e bater aquele strike, o dinheiro vira pó, você perde, né? Mas se você compra um pozinho lá por 1 centavo, compra R$100, você pode aí, quando acontecer a grande crise, sei lá, tirar 4, 5 mil reais tranquilamente, tá, pessoal? Então, seriam essas as formas de proteção. O ouro é a mais tradicional. O ouro ele serve como proteção há muito tempo, então é um ativo muito seguro para proteção de valor. O Bitcoin, eu acredito, né? Eu, Gabriel, vou fazer isso, não estou indicando que você faça. O Bitcoin é uma forma de proteção, na minha visão, do sistema tradicional, tá? O Banco Central não consegue mexer no teu dinheiro, o governo não consegue congelar o teu dinheiro, como aconteceu ali com a poupança, ali com o Collor e tal. Então o dinheiro é teu, você é dono do teu dinheiro, o dinheiro não está em banco, ele está na sua carteira, tá, pessoal? Bitcoin eu acho muito legal e tem um potencial de valorização muito grande, porque ele também não tem a inflação, né? Então os bancos centrais eles imprimem dinheiro e desvalorizam o dinheiro. É uma forma de imposto também de te roubar, né? Essa desvalorização do teu dinheiro, a diminuição do teu poder de compra. No Bitcoin você só tem a deflação. Então como o valor é limitado de moedas, né? Ainda estão sendo mineradas, 85% das moedas só foram mineradas, tem algumas ainda a serem mineradas. A mineração termina lá por 2100, então tem muito tempo de mineração para encontrar novas moedas de Bitcoin, mas ela tem um limite de 21 milhões de moedas, não passa disso, ninguém consegue imprimir mais que isso, então o teu dinheiro não desvaloriza, ele só valoriza, tá? Diferente do que os bancos centrais fazem, que é desvalorizar o seu dinheiro. Tá bom, pessoal? Então eu acredito que eu falei um pouco sobre o que eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer entre 2019 e 2020, que é quando vai dar mais ou menos ali o período da questão que eu falei para vocês dos yields ali, da inversão da curva de juros, que é um indicador muito importante. Então, dentro de 300 dias eu acredito que sim, a gente vai ter uma crise, mas ninguém sabe o dia, nem eu. Eu já estou me prevenindo para não perder dinheiro com a crise, tá? Então eu não estou mais posicionado em bolsa, fica a seu critério se você quer correr esse risco ou não, mas no mais é isso, pessoal. Então falei do ouro, do Bitcoin e também das puts e das calls que servem como seguro na bolsa de valores, na B3. Isso é autorizado pela CVM, não é, enfim, nada demais de golpe e tal. Você faz dentro da corretora, dentro da bolsa de valores da B3, tá? Os calls e as puts. Eu acredito que eu falei tudo o que eu tinha que falar, pessoal, o vídeo já tá longo demais, eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo te ajude. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like para me dar uma força, para me incentivar a trazer mais sacadas para vocês, porque eu quero que a gente enriqueça juntos, eu quero enriquecer, assim como eu quero que você enriqueça também, e que a gente faça acontecer e faça esse Brasil crescer.
Gabriel, você tá pessimista com o Brasil? Não, eu acredito que a gente vai sofrer com a crise porque nós não somos uma ilha. Se estoura a crise lá fora, estoura aqui também, mas nós seremos um dos primeiros países a se levantar se as reformas estiverem corretas e enfim, o capital estrangeiro venha para cá, porque a gente resolveu todos os problemas internos aqui, então provavelmente a gente vai ser um dos primeiros a se levantar, tá, pessoal? Então, é isso, muito obrigado por ter assistido até agora, nos vemos na próxima, tchau, tchau!